Santa Marcelina voltou para a VUNESP. Ótima notícia, gente! Você que vai prestar o vestibular de medicina da FASM, agora vai passar pelo vestibular da VUNESP novamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse vestibular? Olha só, gente, para quem não sabe, a Santa Marcelina já era um vestibular que a VUNESP preparava, certo? Só que aí, né, devido à pandemia do que nós vivemos, ela ficou um período aí, os últimos 2 anos, com o Enem, mas agora, no primeiro semestre de 2022, nós estamos aí dentro da VUNESP de novo. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho dessa prova, como você tem que estudar, como se preparar para que você conquiste sua vaga lá. Lembrando, gente, que a prova está muito próxima, beleza? Então, olha só. Primeira coisa, quantas vagas tem na Santa Marcelina? 67 vagas. Só que ela tem aquele processo que tem no Einstein também, né? Das 67 vagas que tem no vestibular, 65 é para a prova, para o vestibular de medicina da VUNESP, e 2 é para aquela, são vagas internacionais, tem um processo seletivo aí. Se não preencher as vagas, aí vem para a prova normal, beleza? Então nós temos 67, mas para quem vai prestar o vestibular da VUNESP, são 65 vagas, beleza? As inscrições começam no dia 14 de março, então se é a sua faculdade, se é que você quer passar, gente, fica ligado, não perde data, tá? E a prova está na ponta aí, gente, está muito próximo. A prova da Santa Marcelina vai acontecer no dia 22 de maio, beleza? Débora, eu tô estudando, é possível passar nessa prova no dia 22 de maio? É possível, vou te dar umas dicas aqui super legais, super interessantes para que você consiga a sua aprovação, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a prova? Simbora! Olha só, como que é feito o processo seletivo da Santa Marcelina? Se você já prestou esses vestibulares antes, você já conhece mais ou menos. Se é a primeira vez, você vai se deparar com uma coisa talvez um pouco nova, né? Porque apesar dela ser uma prova nível 1, ela estava nessa transição e ela voltou dentro dessa transição entre prova nível 1 e nível 2. Nível 1 e nível 2, Débora? Sim. Ela é classificada como uma prova nível 1, por quê? Porque é uma prova aí objetiva, é uma prova com grau de dificuldade um pouco mais baixo, mas ela tem algumas características de prova nível 2. Uma prova que é semelhante à Santa Marcelina, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é a FMJ, tá? Não é uma prova nível 2 cheia de contexto, cheia de coisa, mas não é uma prova nível 1 também. A FASM Santa Marcelina tem essa cara. Beleza? Deu para pegar aí mais ou menos qual que é o contexto? E como que é dividida essas provas, né? A Santa Marcelina, ela aplica 3 provas. 3 provas, Débora? Sim. A prova objetiva, a prova dissertativa e a prova de redação. Tudo no mesmo dia, tá? Separado em 2 etapas. Na primeira etapa, aqui a P1, é feita a dissertativa e a redação, no período da manhã. Até coloquei aqui para vocês, ó. Nós temos o período da manhã, que vai ter a prova dissertativa e a redação. São 20 questões dissertativas, sendo 10 de química e 10 de biologia. Gente, é uma prova relativamente simples, aborda muito conteúdo, porque tem 10 questões, são 10 questões, então tem como se abordar muita coisa, beleza? E aí é um pouco cansativa, porque uma coisa é você fazer prova de 4 questões, né? 4 de química e 4 de biologia, que é uma característica comum da prova nível 1. Na Santa Marcelina não, são 10, que é o mesmo esquema aí da Jundiaí. Então é uma coisa interessante, são 10 questões de química, 10 de biologia. É um pouco mais cansativo, beleza? Então no primeiro período, no período da manhã, você vai fazer 10 questões de química, 10 de biologia e uma redação. Vai ter o período do almoço, né? Tem um intervalo, você sai, almoça. Quando você voltar, você tem uma segunda prova, que são as questões objetivas. A prova da Santa Marcelina tem 60 questões objetivas, beleza? De quais matérias? São 10 questões de cada disciplina, que é uma outra característica também dessa transição. Provas níveis 1, né, clássica nível 1, nós temos 5 questões de física, 5 de geografia, 5 de história. Na Santa Marcelina, não. Nós temos 10 questões de cada disciplina. 10 de português, 10 de matemática, 10 de física, 10 de geografia, 10 de história. Então são 60 questões, 10 de cada disciplina, separado aí, 10 questões por cada matéria. Deu para entender? Super tranquilo aí, ó. Português, matemática, geografia, história, inglês e física. Tudo bem? Então, como eu havia dito aqui, uma prova
que lembra, Débora, é o mesmo nível de dificuldade? Não, não chega a ser o mesmo nível. Santa Marcelina não tem o mesmo nível da Jundiaí, mas ela tem essa característica, esse perfil de prova mais cansativa que a Jundiaí tem. Tudo bem? Deu para entender? Débora, eu quero passar na Santa Marcelina. Uma dica: foque, olha só, já tem 2 anos que a prova não é feita pela VUNESP, não teve alterações, né, grandes aí com relação ao edital, ao conteúdo base, então você pode se basear sempre pelo conteúdo base da VUNESP. Então, a primeira coisa que você precisa para ter uma boa prova é garantir questões básicas, certo? Se você garantir o conteúdo base da VUNESP, você garante aí 50% a 60% da sua prova, e isso já significa um volume enorme de questões, certo? Então, olha só, pegue os conceitos básicos de química, porque nós temos 10 questões. Conceito básico estará na sua prova, diretamente e indiretamente. Vai ter questões diretas de conteúdo base e questões onde eu preciso do conteúdo base, né, de química básica, para eu resolver algo mais complexo. Então, pegue as questões básicas de química, situação, problema de matemática, questões básicas de matemática para você resolver, e física, gente. Lembrando que nós temos 10 questões, tanto de física quanto de matemática. Significa o quê? Que eu tenho um leque maior. Quando a gente vai para a prova nível 1, o que acontece? Nós temos 5 questões, né? Uma clássica nível 1. Dessas 5 questões dá para saber exatamente aí o roteiro. Ah, tem elétrica, cinemática, parte de dinâmica, provavelmente calorimetria. A gente consegue identificar aí um pouco das questões, porque são apenas 5 questões. Na Santa Marcelina nós temos 10. O que significa isso? Eu posso ter conteúdos que apresentam duas questões, ou mais até. Matemática, às vezes, tem 2, 3 de geometria plana, 2 de situação problema. É comum isso acontecer, tá? Em física, na Santa Marcelina, isso pode acontecer também. Débora, com quais matérias? Com cinemática. Isso é muito provável, beleza? Então, estude a parte cinemática, quantidade de movimento, energia mecânica, elétrica, calorimetria, dilatação, são conteúdos que fazem parte aí do nosso corpo de prova da VUNESP. Então, se você quer passar na Santa Marcelina, você precisa se preparar aí de uma forma bem bacana, focando principalmente no conteúdo base, beleza? Débora, e com relação a critério de correção? Nível 1, certo? Então, ela não tem a característica do critério de correção nível 2 que a Jundiaí tem, apesar de ter aí essa característica de 20 questões, tá? O critério de correção é uma prova nível 1, sempre muito direta, sempre muito objetiva. Coloque toda a sua linha de raciocínio que você pensou para a resolução do exercício, para que você garanta a sua prova, beleza? Se você quer passar na Santa Marcelina, garanta conteúdos bases. Deu para entender, gente? Deu para entender isso? Eu vou fazer um post lá no meu Instagram, então se tá aqui no YouTube, você não me segue no Instagram, depois vai lá, me segue no Instagram, porque eu vou fazer um post com alguns conteúdos para você revisar para essa prova. Então é bacana que você esteja lá para quando eu postar, você conseguir pegar esses conteúdos e saber fazer a sua revisão, beleza? Eu espero que tenha te ajudado, que você faça uma ótima prova da Santa Marcelina. E se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa aqui na descrição do vídeo, vai ser um prazer te responder, beleza? Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!